Isso que é uma pergunta constante, tá? Tanto para mim e já apareceu aqui também. Quanto tempo leva para manifestar um desejo? Nossa, agora eu aposto que você já recebeu muito essa pergunta aí, não é mesmo? Muito, muito. Sim, eu vou te explicar assim de duas formas. A primeira forma de explicar é assim, que ninguém sabe. Porque a realização do desejo, ele está dentro da lei da gestação. Por exemplo, alguém aqui já plantou uma sementinha? Com certeza, todo mundo, né? Já plantou uma sementinha na terra. Você sabe exatamente quando é que esse brotinho vai nascer? Quando você vai enxergar os primeiros brotinhos? Não sabe, né? Ninguém sabe, Misael, porque isso é a lei da gestação, sabe? É uma lei que gere esse processo de manifestação. Agora, eu vou explicar da outra forma. Você tem que fazer a regra de ouro. Sabe, a regra de ouro era uma coisa que o Neville ensinava muito aos seus alunos. A regra de ouro, eu vou contar um fato bem assim rapidinho aqui para ficar bem claro para você, né? Quanto tempo leva para manifestar o seu desejo? Eu vou explicar dentro da regra de ouro. Um aluno do Neville, que até era amigo pessoal, ele veio falar para o Neville, já faz um ano que eu quero vender a minha casa. Ele disse, né? Eu tenho uma casa nas montanhas lá de Hollywood e eu quero vender porque meus filhos já cresceram, já casaram e eu moro sozinho com a minha esposa e a casa é muito grande e tem um pomar e tem muito animal, né? Muitos pets, né? Muitos animais de estimação e dá muito trabalho e eu tô sozinho com a minha esposa. Então, eu gostaria de vender a casa e comprar um apartamento assim menor um pouco, né? Para eu morar com a minha esposa, eu acho que dá menos trabalho. E aí ele falou para o Neville, já faz um ano que eu coloquei em todas as imobiliárias que eu conhecia e nem sequer uma proposta aproximada ao meu valor ao meu valor de venda. Então, Neville, o que está errado? Né? Aí o Neville perguntou para ele, você quer vender a sua casa? Ele falou, eu quero. Ele falou, e a sua esposa? Ele falou, minha esposa não quer. Daí o Neville falou assim, então, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que chegar a um consenso com a sua esposa, sabe? Porque, assim, intuitivamente, né, ou sei lá, inconscientemente, ele não queria desagradar a esposa. E aí ele estava manifestando o contrário, que era não vender a casa para não desagradar a esposa, né? E daí ele falou pro Neville, ainda tem outra questão, Neville. Ele falou, eu tô pedindo 650 mil dólares pela casa. Aí o Neville falou assim, como você chegou a esse valor? Daí ele falou assim, eu tenho dúvidas. Então, daí é outra questão que ele não estava manifestando, porque ele manifestava a dúvida, porque nós manifestamos o que está na nossa consciência, né? Então, ele manifestava o medo de desagradar a esposa e também a dúvida, e não a venda da casa, né? Entendeu? Olha como que as coisas são intuitivas, né? Assim, para você entender, você tem que entrar na sua consciência. Então, o Neville falou para ele assim, você tem que, na segunda-feira, isso era um final de semana, você tem que me explicar por que você chegou a esse valor da sua casa e você tem que me dizer que se você está em comum acordo com a sua esposa para vender a casa. E aí eu vou te contar agora a regra de ouro. Tá? Que ele ensinou a esse aluno. O aluno veio ao escritório dele na segunda-feira e ele falando para ele, eu cheguei a esse valor porque eu comprei a casa por valor X, e aí eu acrescentei todos os valores de IPTU, de impostos e de todas as melhorias que eu fiz na casa, né? Que eu fiz piscina, eu fiz pomar, eu fiz isso, fiz aquilo, mais um piso e tal. Então, hoje eu consultei o valor de mercado e o valor realmente é 650 dólares. Então, ele chegou a um valor que a mente dele aceitou como correto, né? Um valor, digamos, coerente. Então, tirou, nesse momento, ele chegou à regra de ouro. E ele falou que ele conversou com a esposa e eles chegaram a um comum acordo, sabe? De vender a casa. Os dois decidiram juntos. Então, quando você decide algo para se manifestar, digamos assim, para se manifestar rápido, você tem que estar em consenso com a sua mente, sabe? A tua mente tem que estar
assim, 100% de acordo com o que você está fazendo. Sabe, Misael? Porque se você não tiver em 100% de acordo moralmente, o que mais que eu poderia dizer? Moralmente, com a sua saúde, com a sua família, com a sua espiritualidade, etc., vai ter alguma coisa que vai negar. E você não vai manifestar. Daí o que vai acontecer? Prolonga. Ele poderia demorar, assim, 10 anos para achar o comprador. E o que ocorreu com esse aluno do Neville? O Neville ensinou ele a colocar a venda da sua casa pela regra de ouro. E aí, um mês depois, ele veio novamente no escritório do Neville e falou assim, Neville, um estranho apareceu na minha casa. Uma pessoa completamente estranha, dizendo que queria comprar a minha casa, e não foi através de nenhuma das imobiliárias que eu coloquei. E ele tinha o dinheiro que eu pedi, que era $650 mil, em dinheiro, e me deu um mês para eu sair da casa. Você viu? Então, a partir do momento, assim, que ele harmonizou, que ele alinhou o desejo de vender com a consciência dele, ele atraiu. Então, isso pode acelerar a manifestação do seu desejo, quando você alinha de acordo com a regra de ouro.